San Lucas, capítulo 17, versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumenta-nos la fe. O sea, aquí nosotros tenemos los apóstoles, los discípulos del Señor Jesús, pidiendo algo. Lo que ellos pidieron, aún caminando com Jesus, é assim: Senhor, aumenta-nos la fe. Tu vas a ver algumas vezes essa expressão, vamos ver isso, não só os discípulos pediram isso, pero é uma expressão que existe na Bíblia de que pessoas reconheciam que sua fé necessitava crescer. Eu tinha uma fé, pero em algumas situações sabiam que essa fé era insuficiente para o que o Senhor queria, para o que o Senhor los exortava, para o que o Senhor esperava de eles. E que é o que eu quero dizer a vocês? Quando falamos de renovo, nós pensamos em muitas áreas que nós necessitamos renovo. E o que eu quero trazer hoje à igreja é que nós, uma das áreas que nós muitas vezes não pensamos é a área da fé. Uno vai crescendo com sua fé, em seu país, onde cresceu, em sua família, com a cultura que tinha, e ele pensa: não, Deus é dessa maneira, eu aprendi assim, porque meu abuelo, minha abuela, meu tio, meus parentes, os vecinos me ensinaram dessa maneira e Deus é assim. O que passa é que muitas vezes nossa fé não está de acordo com a palavra de Deus. Então, em esses casos, nós sim necessitamos ser renovados em nossa fé, para que a fé esteja de acordo com o que é a verdade. Jesus Cristo, sua palavra é a verdade. Amém? E muitas vezes, por não conhecer as Escrituras, era uma fé desenfocada. Sin embargo, nós, depois que já começamos a caminhar com Deus, já temos certo conhecimento da palavra, certo conhecimento do coração de Deus, de alguns princípios bíblicos. Pero o que passa é que muitas vezes nós nos acomodamos com nossa fé. E há áreas que nossa fé necessita ser exercitada, necessita crer mais. Por exemplo, alguns estão bem na área financeira. Se empieza a passar uma luta, uma dificuldade, eles, por já haver exercitado a área financeira e ver a provisão de Deus, não se desesperam. Por quê? Porque a fé já foi exercitada e diz: o Senhor proveou uma vez, o Senhor lo vai fazer de novo, não vou desesperar-me. Pero há pessoas que passam por a mesma situação e o desespero é enorme. Por que o desespero é enorme? Porque não têm fé suficiente nessa área. Outros é a área de saúde. Já viu Deus operar milagre em sua vida, em outras pessoas, e tem fé suficiente de que Deus pode tocar e fazer milagre sobrenatural. E há outras pessoas que não, que empieza a passar por algo, se acaba o mundo só por uma notícia de médico. Por quê? Porque falta fé. Por isso, todos nós necessitamos aumentar nossa fé. Não há nadie aqui sentado, começando por mim, que não necessita ser trabalhado em sua fé. Todos nós temos algo onde estamos mais fortes em uma área, pero em outras somos débiles em nossa fé. São como muslos espirituais, em português, músculos espirituais, que necessitam ser exercitados. Há áreas que já fuimos, outras áreas que não. Então, a fé é algo que Deus necessita estar trabalhando com nós. Na época de Jesus, quando Jesus caminhava, ele se quedava muitas vezes admirado com as atitudes de homens, com as atitudes hasta de seus discípulos. E isso lo admirava. Qual eram as atitudes? Uma de elas, a incredulidade. Quando Jesus veia a falta de fé, isso lo espantava. Nós vamos ver exemplos aqui. O medo. Havia situações que os discípulos estavam com ele, Jesus estava tranquilo e os discípulos tinham medo. E Jesus dizia: por que têm medo? Eles caindo, morrendo-se de medo, e Jesus tranquilo. Qual era a diferença? A mesma situação. E Jesus, o que passava quando estava com eles, não é que Jesus pensava assim: eles todavia vão crescer dia na fé, dia aí adelante, essa parte vai melhorar. O que Jesus veia e venia a seu coração era uma inquietude. Ele dizia: como vocês todavia não têm fé? E muitas vezes nós estamos na igreja, passa ano tras ano, tras ano, tras ano, prédica tras prédica, grupo de edificação, leitura da palavra, prédicas na internet, YouTube para allá, YouTube para cá, passa a semana e o ano inteiro escutando, e todavia passa os anos e nós não temos fé em algumas áreas. Se eu amo quizás alguns de vocês para orar por um enfermo que está passando por alguma luta tão grande, alguns aqui vão dudar que Deus quizás, será que... E eu te pergunto, será que Jesus, se estiver andando com nós estaria satisfeito com isso? Será que Jesus vai mirar dos outros? Não é assim mesmo, tranquilo, quédate aí com esse nível de fé a vida inteira e está bem. Assim não era com os discípulos. A ele le molestava ver que havia uma incredulidade. A ele le molestava ver que passavam por medo e faltava fé. De la mesma maneira le molestava quando havia dureza de coração.
Le molestava quando havia escepticismo, em português é ceticismo, quando havia dúvidas, quando havia desconfiança se algo podia suceder. E essa falta de confiança em la verdade, em la eficácia do poder de Deus, não agrada a Deus. Então, todos nós necessitamos aumentar nossa fé. Em Marcos capítulo 9, nós vamos ver um contexto hoje. Jesus estava no monte da transfiguração. Jesus está em um retiro espiritual. Jesus leva 3 discípulos e passa um dos momentos marcantes de seu ministério, que é a transfiguração. O que significa isso? Os discípulos acabam de ver Jesus como Ele é. É como se Deus ensina a Ele como é, glorificado, puro, brilhando, com seu rosto resplandecente. E os discípulos estão nesse retiro espiritual. Termina e baja o monte. Quando baja a montanha, allá abaixo há uma situação. Qual é a situação? Há uma confusão. Havia os religiosos que estavam discutindo com os discípulos. 3 discípulos estavam com Jesus em la montanha, orando, passando o retiro espiritual. 9 de eles quedaram abaixo. Os 9 estão na discussão porque os fariseus e os religiosos estão enfrentando os discípulos, dizendo: ustedes não puderam fazer, ustedes não puderam solucionar o problema. Se começar a burlar, quando Jesus baja, Jesus vê essa situação. E Jesus se acerca e diz: que é o que ustedes estão discutindo com meus discípulos? E em vez de los religiosos responder, um padre se levanta entre a multitud. E esse padre explica o que estava sucedendo com seu filho e o que havia passado mientras eles estavam em um retiro, o que sucedia allá abaixo. E o papá empieza a explicar a situação. Nós vamos ver o Evangelho de Marcos, pero quando tu lees o Evangelho de Mateo, Mateo diz que a enfermidade de esse muchacho era que ele era epiléptico. Quando nós vemos o livro de São Lucas dijo que esse muchacho era o hijo único de esse homem. E ele abre que o que passava era que um espírito de vez em quando lo tomava e acabava com a vida desse muchacho. São Marcos nos explica também que é um espírito, uma luta espiritual. Então, que é o que eu te quero dizer, meu amado. Para Jesus, essa situação que está sucedendo aqui, é indiferente se esse niño tinha um problema de epilepsia. O sea, se o problema era ajustar substâncias químicas em seu cérebro, se o problema era ajustar seu sistema nervioso, isso não era problema para Jesus. Jesus podia saná-lo. Amém, meu amado? Se em outro lado o problema não era esse, se o problema fosse um desordem por causa de demônios, também para Jesus nada era impossível. Então, Jesus poderia solucionar esse problema de enfermidade gravíssimo. Podia ordenar neurônios, podia ordenar um sistema nervioso, podia ser o que ele queria, e se era espiritual, solucionar também. E Jesus se acerca. E esse padre, quando vê Jesus, vai de imediato. Então você entende que ele já está um tempito aí abaixo tratando de solucionar, pessoas já oraram por seu filho e nada sucedeu. Jesus se acerca. Marcos 9:17. Maestro, respondeu um homem entre a multitud, te he traído mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado la habla. O sea, además de la enfermedad, no hablaba, era sordo y mudo. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Mira lo que Jesús va a decir. A generación incrédula. Diga eso, generación incrédula. Muchos creen que una de las peores generaciones que nosotros vivimos es hoy. Ahora, esa es la generación incrédula. Tú mira a tus hijos, mira las universidades, mira las escuelas, mira las situaciones y dice, qué lucha. Esa generación es muy incrédula. Aquí había la misma situación, mi amado, no ha cambiado, 2000 años atrás. Jesús mira y dice, generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame el muchacho. Assim que se lo llevaron, tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo así al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego
y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sim, creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, empezó la multitud porque era un show. Repreendió el espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Y el muchacho se puso ¿de qué, mi amado? De pie. Presta atención. Aquí nosotros tenemos un hombre que tiene un problema. Y el problema básicamente es eso. Es así. Yo tengo ese problema. Yo vine al lugar correcto donde los milagros, donde las curas, donde la liberación sucede, que es el local donde tú estás, Jesús. Entonces yo vine al lugar correcto. Yo llegué, tú no estabas, estaba en un retiro espiritual, y yo pedí a tus representantes, tus discípulos, para que ellos pudiesen ayudarme. Pero ellos no resolvieron mi problema, ellos fallaron, ellos no pudieron. Ahora una cosa, si tú puedes, ayúdame, ten compasión de nosotros. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero traer para mí y para ti? La respuesta de Jesús delante de eso es así: oh generación incrédula, oh generación que tiene falta de fe para solucionar ese problema. Cuando él habla de generación incrédula, él está hablando de un comportamiento generalizado de incredulidad entre todos que estaban ahí, incluyendo los discípulos. Y él mira la situación y él dice, el problema aquí es falta de fe, es incredulidad. Y más, él dice, eso me duele. ¿Hasta cuándo yo voy a tener que soportar a ustedes? Es duro eso, mi amado. Es un discípulo que camina años con Jesús, ya hay áreas que tú tienes que crecer, estar más fuerte, más preparado para esas luchas y creer, y todavía no cree. Y él está diciendo, eso me duele, ¿y hasta cuándo yo tengo que soportar ese tipo de cosas? Entonces vea, mi amado, que crecimiento de fe es algo que Dios espera de mí y de ti. En otras palabras, ¿cuánto tiempo más ese tipo de actitud de ustedes me va a seguir hiriendo? Entonces, resumiendo ese escenario, yo puse ahí para ustedes un cuadro. ¿Tú tienes un cuadro ahí? Lea conmigo bien alto. 1, 2, 3. Una generación entera de incredulidad, un mundo entero de falta de fe, se postra delante de un niño que necesitaba ser restaurado. Lea ustedes ahora, solo ustedes. 1, 2, 3. Básicamente es eso que Jesús está diciendo. Oh generación incrédula. Aquí hay una lucha espiritual y todos ustedes están postrados delante de una cosa que ustedes no pueden solucionar. Eso no es diferente hoy día, mi amado. Ese niño pasando por esa lucha espiritual, nosotros sabemos que ese es fruto de la caída humana, eso es fruto del pecado, eso es una brecha espiritual. Si el papá no vigiló, si el papá llevó ese niño a santeros, a curandeiros, a gente que él creía que eso le iba a sanar, y eso le fue dando brecha al diablo, algo ha sucedido para que ese niño pudiese estar en ese estado. Entonces, eso es una historia que se sucede hoy. Y Jesús está diciendo, la iglesia llegó, los discípulos llegaron, y lo que yo veo, una generación todavía incrédula, y por qué no hay fe, y por qué no han crecido, porque yo tengo que soportar eso todavía, esa generación se postra delante de un pequeño problema. Ahora, vamos a pensar en la gente que está aquí. La primera persona, las perspectivas, quien ve cada su punto de vista, aquí el primero es el padre del niño. El padre del niño está llegando como muchos de nosotros, llega al Señor Jesús o llega a la iglesia. El padre de los niños llega así, mira, yo tengo un problema en mi vida, y yo necesito solucionarlo.
Yo pasé ese problema, esa papa caliente a tus discípulos y tus discípulos no pudieron solucionar. Ya que tú llegaste, Jesús, yo recojo esa papa caliente otra vez y te lo doy a ti, para que tú soluciones. Ustedes saben lo que es papa caliente, ¿verdad? Porque a veces estoy hablando y no sé lo que está. ¿Sabe el juego de la papa caliente? Va pasando la papa caliente y uno va pasando la mano del otro y nadie quiere aguantar el problema. Ese padre tiene un problema como todos nosotros tenemos. Es como si él va a la iglesia porque él dice, ahí es donde hay milagros, señales, prodigios, maravillas. Escuché de ese Jesús que sana. Entonces, trajo el problema, esa papa caliente a tus discípulos, no pudieron solucionar. Ahora, ese mismo problema aquí es mío, yo te doy a ti, Jesús, soluciona por mí. Soluciona ese problema por mí. Esa es la perspectiva de ese padre. Y él dice así, si tú puedes, o ese problema mío, ayúdanos. Jesús tiene otro punto de vista. Jesús recoge el mismo problema, la misma papa caliente, y en vez de quedar con ella, devuelve la papa caliente al Padre y dice así, si yo puedo. ¿Cómo si yo puedo? Todo es posible para aquel que crea. El problema no es mío, el problema es tuyo, Padre. Entonces presta atención, muchas veces nosotros llegamos a Dios y yo quiero, ore por mí para que el milagro suceda. Muchas veces lo que Jesús nos mira es así, el problema no es mío, el problema muchas veces está de su lado, porque lo que yo necesito es que haya fe. Entonces la perspectiva de Jesús aquí era así, ¿existe fe para que ese problema sea solucionado? ¿O entre ustedes no hay fe para que ese problema sea solucionado? El problema no es mío, papá, el problema es tuyo. Y nosotros somos así, pasamos la papa caliente, el problema para el discipulador, pasamos el problema para el líder, pasamos el problema para Jesús, y Jesús muchas veces está diciendo, yo ya te di la palabra, ya te di el poder, ya te di la unción, ya te di el Espíritu Santo, ya te di todo, el problema es tuyo. ¿Dónde está tu fe? Y si yo no veo fe, no puedo solucionar el problema. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos está enseñando y estaba enseñando en esa situación? La posibilidad de suceder lo que tú necesitas, papá, no reposa sobre mí esa responsabilidad. Esa responsabilidad reposa sobre ti. Eso está en tus manos. Todo es posible para aquel que cree. Y muchas veces nosotros no creemos o dudamos hasta hoy, porque nosotros vemos que las luchas son muy difíciles, lógicamente. El problema es enorme. Y Dios, no sé si tiene poder o si quiere hacerlo. Nosotros dudamos, mi amado, por las luchas, por los dolores. Los dolores son más reales que la fe en Dios. La lógica humana nos hace dudar de Dios, nos hace dudar de la palabra, nos hace no creer, y eso bloquea cualquier renuevo. El muchacho necesitaba renuevo y nadie pudo hacer nada porque había falta de fe. Básicamente hoy día a una generación incrédula que Jesús llama, generación incrédula, vamos decir hoy de ese pequeño salón que tenemos aquí, esa cantidad de personas, hay gente aquí ahora, en ese momento, que nem cree en Dios, que quizás está aquí pero no cree. Viene porque el papá lo arrastró, porque la mamá lo obligó, viene porque, yo tengo que estar, viene, no sé si cuando yo crecer yo voy a seguir en esa fe de mis padres, yo creo más en lo maestro de la escuela, en la lógica humana, en la ciencia de ese mundo que en la palabra de Dios. Hay algunos casos que ni fe tiene, yo no creo en eso. Entonces no hay ni posibilidad ninguna de una intervención de Dios. Porque Jesús está diciendo, si tú no crees, aquí no va a suceder ningún renuevo. Entonces, hay casos que son falta de fe, ni cree. Hay otros que no, que tienen fe, pero por las luchas, por la bendición que se va tardando, por orar por un tema y no llegar a la respuesta. Entonces, yo conecto Dios con mi problema. Si ese problema específico de visa en ese país, ese problema específico de licencia, ese problema específico de enfermedad, ese problema específico de falta de dinero, si eso específico no soluciona, yo no tengo por qué creer. Entonces la fe se va disminuyendo. Ambos casos, no creo,
todo eso es un cuento, esa historita ahí de Dios es un cuento, de Jesús es un cuento, esa Biblia es una historita que no sirve para nada, ese lado de no creo en nada, y el otro lado que la fe se va acabando de poco a poco. En ambos casos nosotros necesitamos ser tocados por Dios con un espíritu de fe. ¿Me hago entender, mi amado? Por eso muchas veces algunos hombres de Dios decían, ayúdanos en nuestra fe. Jesús veía esa generación y decía, generación incrédula, falta de fe. Yo te pregunto aquí solo entre nosotros, una situación de un endemoniado espumando, ardiendo ahí en el piso, sufriendo por muchos años, ¿cuántos de nosotros tenemos fe suficiente para enfrentar esa lucha? ¿Cuántos de nosotros aquí van a mirar esta situación y decir, no, olvídate, esos son para los profesionales. No, eso es para discípulos, mi amado. Eso es para seguidores de Cristo. No, eso es para los pastores. No, eso es para aquellos que andan en santidad. Y hay luchas espirituales como esa que necesitaba ayuno y oración. Si nosotros no podemos, con el pasar de los años, lo que tú ibas a escuchar de Jesús es así, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo yo tengo que soportar eso? Hasta cuando mi iglesia se postra delante de un tema que necesitaba que ustedes no se postrasen, pero que avanzasen con el reino de Dios. E se ustedes se transformam a maneira de ver, de pensar e de atuar, renuevo pode chegar. Então, como não ser uma geração incrédula? Quem aqui quer ser uma geração que não é incrédula? Levanta as mãos, meu amado. Diga assim, Senhor, dá-me fé. Livra-me da incredulidade. Primeiro ponto que nós temos que aprender, escreva, necessitamos viver em dois mundos ao mesmo tempo. Em dois mundos ao mesmo tempo. E aqui eu não estou falando de outro planeta, porque é impossível. Eu estou falando de viver nesse mesmo planeta, pero de outra maneira que nós vivimos até hoje. Aqui chegou um renovo, presta atenção, meu amado. Chegou um renovo na vida desse muchacho, chegou um renovo na vida desse padre, dessa família. Agora, o renovo vino porque havia alguém que estava nesse mundo físico, pero que não se limitava a esse mundo físico. Essa foi a primeira coisa que sucedeu. Chegou alguém que sua fé não estava em la lógica desse mundo caído. Chegou alguém que tinha fé mais allá de lo que esse mundo pode ensinar-nos. Essa é a primeira coisa que sucedeu. E que é o que eu aprendo e tu aprendes? Se de verdade, meu amado, se nós outros pertenecemos ao Senhor Jesus, esse mundo não é nossa casa. Tu crees nisso? Diga isso. Se eu pertenço ao Senhor Jesus, diga, esse mundo não é minha casa. Mira o que diz Juan 17:13, quando Jesus orava antes de irse ao cielo. Orava por mim e por ti. Agora vuelvo a ti, pero digo estas coisas mientras todavía estou en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra, y en el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Jesús está orando, Señor, yo pido que no quite ellos, mis discípulos, de ese mundo. Pero mientras ellos estén en ese mundo, que tú los libres del maligno. Y una de las cosas que el maligno hace, la primera cosa, es decir que la palabra de Dios es mentira. ¿Me hago entender, mi amado? Ese mundo está un príncipe, y ese príncipe es malo. E uma de suas maldades é dizer, como ele dijo a Eva, não é bem assim como Deus dijo. Não é bem assim que ele dijo que ustedes vão a morrer e certamente morireis. Não é bem assim. Então, a primeira coisa que a geração de nós tem que ser protegida é do maligno. E se ele não logra convencer-nos, a outra coisa é usar textos fora de contexto, como ele hizo com Jesus. Está escrito, se tu haces isso e isso, pero Jesus, como manejava bem a palavra, Jesus sabia que não era um versículo solamente que se hacía uma doutrina, pero el completo de la Bíblia que se hace uma doutrina, Jesus le confrontava com a mesma palavra. Então você vê que o diabo nos engana, o diabo é esperto, é astuto, quanto a parte de creer em Deus. Lo que ele mais deseja é que nós seamos enganados. E Jesus está dizendo assim, eu me vou, eu não sou del mundo, eles tampouco são del mundo, eu já les he dado algo, les he dado a Bíblia, a palavra.
Y yo te pido, Señor, no los quite del mundo. Y muchas veces nosotros en la lucha, nuestras oraciones así, Señor, yo no aguanto más. Señor, llévame. Señor, quiero morir. Señor, llévame para el cielo, que ahí es el mejor lugar. Y Jesús está orando por mí y por ti, diciendo así, no, Señor, déjalos en el mundo. No los traigas, Señor. Y nosotros oramos, no aguanto más. Llévame, Señor. Y Jesús dice, no, déjalos allá. Ahora yo te pido, Señor, que tú los protejas de esa maldición, de la falta de fe. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy. Santifícalos, sepáralos en la verdad. Y es tu palabra que es la verdad. Entonces vea, mi amado, que lo que Jesús nos enseña es que Él vivía en ese mundo. Pero su cabeza, su mente, sus fuentes estaban en otro mundo. ¿Me hago entender? Y Él está diciendo, yo no quiero que tú los quites del mundo, pero que los libre del maligno. Yo quiero ellos en el mundo, Dios, pero no quiero el mundo en ellos. Yo quiero ellos en las escuelas, Dios, pero no quiero la incredulidad de los maestros en ellos. Yo quiero ellos en las universidades, Dios, pero no quiero la falta de fe de esos lugares en ellos. Yo quiero que ellos hagan trabajar, pero que la ganancia, el dinero, ese mundo no mate la fe de ellos. No los quite del mundo, pero líbralos de esa falta de fe, protéjanos del maligno. Cuando tú vas a hacer un viaje de crucero, mi amado, lo que tú quieres es que el crucero esté en el agua. ¿No es así, mi amado? Pero tú no quieres el agua adentro del crucero. Espero que así sea. Amén. Jesús está diciendo la misma cosa, yo quiero el barquito de ellos en el mundo, pero no quiero el agua del mundo adentro de ellos. Si el agua entra, Dios, el barco de ellos se hunde. Y muchos aquí ya se están hundiendo porque no tienen ni fe en Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús, presta atención, amado. La primera cosa que ese que baja del monte y encuentra esa situación difícil, la primera cosa es que era alguien que vivía literalmente en dos mundos al mismo tiempo. Él estaba inmerso, saturado, como una esponja llena de agua. Que donde tú tocas esa esponja te mojas. Él era así, lleno del Espíritu Santo de Dios. Y al mismo tiempo con los dos piecitos bien firmes en la tierra. Él estaba en el mundo, pero él no era de ese mundo. Sus fuentes no estaban en ese mundo. Y la primera cosa que yo puse en su boletín y la pregunta que yo te hago es así, ¿en qué mundo usted vive más? ¿Qué mundo te consume más? ¿Qué es lo que consume más tu mente? Porque hay muchos aquí ahora que lo que te más consume y el mundo que tú más vives es ese. Tu vida es básicamente ese mundo. Es mi profesión, es mi trabajo, es mi dinero, es mi nombre, es mi título, es mi futuro, es mi casita, es mi familia, es mi, tudo yo. Y no para un minuto para buscar las fuentes de otro mundo, que es estar junto con Dios. Jesús no era así. Jesús estaba en ese mundo, pero sus fuentes eran de otro mundo. Y Él no pide nada más, nada menos que nosotros seamos de la misma manera. Por eso muchos de nosotros llegamos a las luchas y nos portamos de manera desesperada, porque en ese momento nuestra mente está más en ese mundo que nuestra mente está conectada con Dios y nos agarra de sorpresa. Y Él está diciendo, si ustedes son así, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo yo tengo que aguantar esa situación? Mira lo que Él espera de mí y de ti, Colosenses 3:1. Siendo pues que ustedes han resucitado con Cristo en el bautismo, mi amado. Resucitamos, nacimos de nuevo. Busquen las cosas de donde, mi amado? De arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de qué? De Dios. Busquen las cosas de donde, mi amado? De arriba. Ocupen la mente. O sea, ¿cómo yo busco las cosas de arriba, Dios? Él explica. Ocupen la mente en las cosas de arriba y no en las cosas de qué? De la tierra. Entonces, mi amado, hay que haber una dedicación personal tuya de desconectarse de ese mundo, mi amado. Si tu vidita es escuela, trabajo y comida y limpiar la casa y Facebook, like, love, don't like, delete, follow, don't follow. Y después cierra el Facebook, Instagram. Y después Pinterest.
e te sobra um minuto para ler um versículo e já está dormido, meu amado, eu te digo desde agora, não há nenhuma dedicação personal de estar desconectado desse mundo. Tu está mais antenado e conectado com esse mundo que qualquer outra coisa. E não espere que tu fé vá crescer. Sus fuentes de vida, de renuevo. A fuente de vida que tu necessitas e de renuevo que tu necessitas, porque muitos aqui estão querendo renuevo esse ano. Senhor, dá-me um renuevo, um ano profético. Essa fuente de renuevo, meu amado, está solamente naquele mundo, não está nesse mundo. Se tu estás dedicando muitas horas e tempo e dias a esse mundo e não para conectar-se com aquele mundo, é muito difícil. Então, vamos pensar em algo para que vocês entendam um pouquinho mais dessa coisa de um mundo, dois mundos, esse pastor está meio louco. Não. Quando uno é um buzo, quando uno é um scuba diver, um mergulhador em português, e diz, me encanta esse deporte, quero ser buzo, quero ser mergulhador, e quer irse allá, não sei quantos metros aí para abaixo. Como tu pode ir para allá para abaixo, meu amado? Alguém aqui já faz esse deporte? Levanta as mãos aqui. Aqui nem pusemos uns quantos tiburones para quem quer ver. Quem? Marcelo. Marcelo, quando tu vai allá abaixo, e vai bem fundo, e quer passar uma hora já, tu não pode fazer sem nenhum equipo. Necessita umas quantas coisas. Necessita, a primeira coisa, oxígeno. Necessita uma roupita para aguentar aí abaixo a pressão. E uma quantidade de outra coisa que te vende para gastar dinheiro com isso e poder bajar até allá. Porque cada deporte que tu entra, meu amado, aí um mundo vai gastar dinheiro com isso, verdade? Basicamente, o que nós estamos fazendo é assim, eu quero viver, visitar e estar em outro mundo. Pero para que eu viva em esse outro mundo aquático, que eu não pertenço a eles, para que eu sobreviva allá, eu necessito fuentes de mi mundo, de aqui arriba terrestre, necessito levar oxígeno. Se eu não levo fuentes de vida desse mundo que eu vivo, para meter-me naquele mundo, e não vou preparado, eu vou morrer. Aquele mundo aquático me vai matar. O que Jesus nos está dizendo é claramente a mesma coisa. Ustedes estão nesse mundo, pero se ustedes não buscam o oxígeno que vem de mim, esse mundo los vai matar. Esse mundo los vai hundir. Ustedes não vão poder suportar. Sem mim, nada podeis fazer. Estão entendendo, amado? Então dizem, não, pastor, eu sou viejo, já tenho uns quantos anos, já hice uma vida inteira sem Jesus, logrei fazer tantas coisas. Lograste, pero vea também a falta de fé, vea também o prejuízo, vea também onde o ladrão entrou, vea também tantas coisas que han sucedido, meu amado. E se não houve nem tanto dano, mire sua própria vida e diz, hoje tenho tantos anos e não tenho experiência com Deus, não caminhei com Deus, perdi tempo, já podia ser maduro em Deus e hoje me falta. Pero Deus está aqui, Deus quer levantar-nos. Amém, meu amado? Lo que Jesus está dizendo é assim, há outra fuente para que ustedes sejam renovados. E Jesus conhecia e experimentava, meu amado, todo o tempo a intervenção espiritual de Deus nesse mundo. Essa era a vida de Jesus. Todo o tempo ele veia, ele vivia a intervenção de Deus em qualquer situação. Ou não era assim, meu amado? Todo o tempo, pesitos no mundo, pesitos aqui, pero sus fuentes em Deus. Em certos momentos, quando ele veia os discípulos enfrentando as lutas e não havia essa fé, essa conexão, Jesus não concebia que seus discípulos todavia não creiam. E é o que está passando justamente nesse momento. Depois de tantas coisas, depois que vieram tantas coisas, para Jesus era inconcebível de que todavia eles não creiam. Porque para Jesus era normal uma intervenção de Deus. Para Jesus era assim, como é que um homem chega a olvidar-se do poder e da glória de Deus em uma situação assim de demônios, uma situação assim de lutas, como é que alguém se desespera tanto que ele se olvida de Deus que ele sirve nesse momento? ¿Por que se desespera? A lógica de ele era assim, ¿por que esse medo? ¿Por que essa falta de fé? Não hace lógica. E a resposta é sencilla, porque nós caímos muito lejos de Deus. E quando nós caímos muito lejos de Deus, nós aprendimos a viver muito lejos de lo que Ele hace naturalmente. Nós somos os que temos que sair de um lugar de falta de fé e buscar ter mais fé. ¿Me hago entender, meu amado? Esse é o ponto.
El problema no está en Jesús. El problema está en nosotros, que tenemos que acercar más a Él y como Él es, y como Él veía, como Él actuaba. Cuando nosotros vamos creciendo así, nosotros vamos madurando más. Jesús, sin embargo, lo que Él vino a hacer no es dejar nosotros mal sin lograr solucionar, pero lo que Él vino a traer de vuelta el reino de Dios. Vino a traer de vuelta lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Lo que la Biblia dice es, tenga en vosotros la mente de Cristo. Dios vino a traer de vuelta la posibilidad de que nosotros pensemos y tengamos fe de la misma manera que Cristo tiene. ¿Por qué yo no lo tengo? Porque estoy lejos en esa área. Entonces, la primera cosa que tú tienes que entender, mi amado, y que yo tengo que entender, é que nós necessitamos viver em dois mundos. Tu recebes isso? Senão não é possível ser renovados em todas as áreas. Próxima coisa, ponto 2. A responsabilidade de crer é completamente minha. A responsabilidade de crer é completamente minha. Onde esse papá tira a papa caliente a Jesús diciendo, mira, sus discípulos no pudieron, cogí la papa, le doy a ti, Jesús, para que tú soluciones por mí. Jesús dice, no, el problema no es mío. El problema no es si yo puedo. ¿Cómo es si yo puedo? Todo puede aquel que cree. Lo que Jesús está diciendo es, mira, papá, la responsabilidad es tuya, la responsabilidad no es mía. Y para nosotros es igual, mi amado. La cuestión no es cuánto poder Dios tiene para resolver un problema. La cuestión es que Dios solamente irá a hacer algo conforme su fe. No es si Él tiene poder. El punto es, tú tienes fe suficiente. Y Él solo va a actuar con el tamaño de la fe que nosotros tenemos. Por eso la Biblia dice, el justo vivirá por la fe. O sea, Dios será en su vida del tamaño de su fe. Diga eso, Dios va a ser del tamaño de mi fe. E uma coisa que nunca ha cambiado é que a tuberia de la provisión de Deus em todas as áreas, a tuberia nunca ha cambiado, a tuberia sigue sendo fé, nunca vai cambiar. A tuberia de anos atrás e hasta hoje 2019, que Deus usa para que aí chegue as bendições, é fé. Deus não responde necessidades, Deus responde fé. Deus não se mueve por necessidades. Deus usa as necessidades para mover-nos. Deus permitiu que muitos aqui entrassem em uma situação na esquina difícil na vida, para que essa situação pudesse mover-te hacia Ele. ¿Me hago entender? Então, Ele usa as necessidades para mover-nos. Pero Deus não responde necessidades. Deus agora vai começar a trabalhar comigo e contigo por la fé. Presta atenção. Todos nós aqui nesse salão grande temos necessidade de salvação. Quantos aqui têm necessidade de salvação? Levanta as mãos, meu amado. Se Deus respondiera solamente por necessidades, nós não necessitaríamos de fé. Porque todos aqui necessitam salvação. Perfeito. Se Ele se move por necessidades, não necessito fé. Tenho uma necessidade, já Ele soluciona por mim. Mas não é assim. Solo ter necessidade de salvação não é suficiente para que eu seja salvo. Eu necessito crer em la salvação que Deus tem para mim. Efésios 2:8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante ¿qué, mi amado? Más alto, mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. O sea, lo que nos lleva a la salvación no es la necesidad de ella, mi amado. Pero es la capacidad de que eu crea que hay una solución que Dios ha proveído. Uma solução que, se eu tenho fé em el Hijo de Deus, eu vou a ser salvo. Crea en el Senhor Jesus e serás salvo tú e toda tu casa. Então, para que a salvação chegasse a minha vida, não é só o que eu necessito. É que agora eu creio que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Jesus é a vida. E sem Ele, eu não vou ver o Padre. Quando eu entendo isso, tenho fé nisso, eu sou salvo. Eu recebo o Senhor. Amém, meu amado? Amém. Próxima coisa. Se Deus responder a solo necessidades, nós não temos que orar por nenhum enfermo, porque todos os enfermos automaticamente iam sair sanados, porque o enfermo necessita sanidade. Deus tem poder para sanar o enfermo. E se ele se moviera por necessidade, olvídate, não tinha nem que orar, era entrar por la puerta e sair sanado, meu amado. Então, se a sanação não chega,
Si la cura no llega, si el mover no llega solo por una necesidad, automáticamente tiene algo más que es necesario para que yo reciba. ¿Qué es ese algo más? Es la fe, mi amado. La cura, la sanación, viene a través de la fe. Lo que nos lleva a la cura y una sanación es la fe, es la capacidad de creer que Dios todavía opera milagros y que Él es el Dios de imposible en cualquier área. Él dice, pida sin dudar. Entonces, para que yo vea el sobrenatural, yo necesito creer. Jesús tiene una situación que hay un centurión romano, ese centurión tiene un siervo que está casi muerto. Y cuando ese siervo está casi muerto, él manda que busque a Jesús. Jesús dijo, yo voy a estar con ese muchacho que está casi muerto. Y el centurión dice, mira, ni venga, ni necesita venir, porque no soy digno de recibirte en mi casa. Pero dale solo una palabra. Porque yo también soy un hombre que tiene autoridad sobre soldados y yo les doy una palabra y esos soldados obedecen. Dale tú una palabra y eso va a suceder. Ese hombre tenía fe. Ese hombre ni era uno de los discípulos. Ese hombre era un centurión romano que creía. Y cuando Jesús da la palabra, mira lo que dice Mateo 8:13. Entonces Jesús dijo al centurión, vete. ¿Y cómo creíste? Te sea, ¿qué, mi amado? Hecho. Y su criado quedó sano en aquella misma hora. Jesús no dijo, sea hecho conforme mi poder. Sea hecho conforme mi voluntad. Poder yo tengo, voluntad yo tengo. Sea hecho conforme lo que está dentro de ti. Con la fe que tú tienes. Y ese hombre tenía fe suficiente que solo la voz de Jesús iba a sanar el siervo. Y la Biblia dice, en ese minuto, la tubería del cielo abrió y alcanzó a aquel muchacho que estaba casi muerto. Los discípulos están en un barco. El barco tiene mucha lluvia, está casi hundiéndose. Y olvida de los barquitos de hoy, como el de André, que tiene un techito para que tú estés escondidito ahí, y con dos motorcitos. Olvida de eso, mi amado. Imagina un cacaracho viejo, chiquitito así, con la lluvia cayendo de todos los lados, eso entrando agua, un desastre, todo el mundo desesperado, todo el mundo pensando que va a morir, y Jesús durmiendo. Tranquilo, mira. ¿Cuántos aquí el mundo está cayendo y tiene un varón en la casa, una hermana en la casa que puede estar cayendo el mundo que no se despierta? Levanta las manos, mi hermano. Están cansados, ¿verdad? Jesús estaba cansado, Jesús estaba durmiendo. Y los discípulos desesperados. Imagina tú allá, mi amado, en ese barquito. Si yo con André en 2, 3 tempestades que nosotros cogemos ya estamos desesperados, tú imaginas allá con esa lluvia de él. Estaríamos fritos, mi hermano. Y mira lo que dice, presta atención como Jesús reacciona, mi hermano. Nosotros estamos muriendo, se acabó el mundo, nos vamos a hundir, ese problema enorme, se acabó Dios. Jesús tranquilo. Marcos 4:38, maestro, gritaron, porque está diciendo que gritaron, no fue así, oye, maestro, ayúdanos, es un grito fuerte, grita bien fuerte para despertar el maestro, ¿ok? Ustedes, para despertar el maestro, quiero ver cómo va a ser, 1, 2, 3, amén, no te importa que nos ahoguemos, él se levantó, reprendió el viento y el mar, y ordenó al mar, silencio, cálmate. Y el viento pasó, ¿qué, mi amado? Calmó. Y quedó completamente, ¿qué, mi amado? Tranquilo. Ya, ¿solucionó el problema o no? Estamos en el barco. ¿Por qué tanto miedo tienen ustedes? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Presta atención, mi amado. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Él está diciendo así, mira, yo soy el Salvador del mundo. Yo soy el Hijo de Dios, yo estoy en el mismo barco que ustedes. ¿Tú crees que mi Padre va a dejar que nosotros muramos hundidos aquí ahora, si todavía no ha completado lo que yo vine a hacer? Yo no estoy preocupado, yo estoy tranquilo. Y nosotros muchas veces tenemos tanta lógica en lo que nosotros pensamos, que tú mismo hunde el barco, antes del barco está
hundido. Y Jesús mira, todavía, ¿hasta cuándo? ¿Qué más necesita para que ustedes tengan fe? Em outras palavras, meu amado, quando Jesus despierta desse sonho, disse assim: mira, discípulos, déjame dizer uma coisa séria a ustedes. Ustedes já poderiam resolver essa situação. Ustedes não necessitavam de mim. Como ustedes todavía não têm fé? Ustedes deveriam já estar preparados com uma fé suficiente para solucionar isso e deixar-me tranquilo dormido. ¿Por qué todavía no tienen fé? Presta atenção. Jesus já havia sido ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele disse: o Espírito Santo de Deus está sobre mim. Então, nós temos alguém aqui que tem poder dentro de ele para curar enfermos, libertar cautivos e oprimidos do diabo, para hacer o que ele quer, até para ressuscitar muertos. Está todo nessa pessoa a unção. Pero el fluir dessa unção, dessa provisão, só vai sair se há fé. Se há pouquito de dúvidas, tu vai hundir, vai para abaixo, e vai clamar, e ele te vai socorrer. Como Pedro, que começou a hundir, clamou e Deus lo socorreu. Pero mientras ele não dudou, hasta caminhar sobre a água, ele caminhou. Então, meu amado, o que tu e eu temos que entender é que todos nós necessitamos sair de aqui hoje, que a responsabilidade de crer é minha. Jesús en todas las situaciones llamaba a los discípulos, miraba a la gente, miraba el papá del hijo endemoniado con epilepsia o con demonios, miraba la situación ahora en el bote, miraba cualquier situación y decía: ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? Todo es posible aquel que cree. Ustedes no tienen fe. Entonces todo el fluir que había en él estaba buscando la fe, y la responsabilidad él tiraba a la persona. Quando uno tirava a responsabilidade, o outro dizia: não, essa responsabilidade não é minha, isso é de ustedes. Ustedes deveriam crer. Mais adelante, Pedro, já ungido por el Senhor, já visitados en el Pentecostés, está um dia em caminho para o templo, na hora novena para a oração. E há aí um cojo, e esse cojo era de nascimento. Toda a cidade sabia que ele não caminhava. E quando ele se vai acercando ao templo, esse cojo: ajuda-me com alguma monedita, alguma cosita aí que pode ajudar-me, porque essa é a vida dele. E Pedro fija os olhos em ele com fé. E disse que: eu não tenho plata e nem ouro, pero lo que eu tenho, eu te dou. Levanta em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E que, meu amado? E anda. Quando isso sucedeu, a gente veía que esse homem estava toda a vida aí e agora estava caminhando sanado, meu amado. Se junta a quantidade de gente agora, toda a confusão, porque passou algo sobrenatural, uma cura sobrenatural. Empieza a multitud a chegar e a multitud queria atribuir a Pedro, queria entregar a Pedro a responsabilidade dessa cura de si. Fuiste tu, Pedro, que hiciste esse milagro. Agora mira como esses discípulos se portavam. Hechos 3:12. Al ver esto, la multitud llegando, habló al pueblo: Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este por la fe en su nombre? ¿Qué había ahí, mi amado? La fe en el nombre de Jesús. A este que vosotros veis y conocéis, lo ha confirmado su nombre, el nombre de Jesús, y la fe que es por él, o sea, ese hombre tiene fe en él, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Qué Pedro está diciendo, mi amado? Pedro está diciendo assim: ese milagro que ustedes vieron no tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con la fe que está en ese hombre. La gloria no es de nosotros, la gloria es de Dios, y él encontró en él fe. Entonces, para que el milagro, el renuevo llegara a ese hombre, él necesitaba fe. Y el canal que Dios usa es un hombre con fe y con santidad. Entonces diga así: si yo quiero ser usado por Dios, necesito fe y santidad. Ahora, solo para recibir la bendición yo necesito fe. Y eso es lo que está sucediendo. Saga de Pedro, vamos para Pablo. Pablo es otro hombre que encuentra otro lisiado, otro cojo. Cierto hombre, Hechos 14:8, de Listra, estaba sentado, imposibilitado de los pies
cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en sus ojos, Pablo lo vio, y viendo que tenía fe para ser, ¿qué, mi amado? Sanado. Él tenía una fe específica. ¿Y cuál era la fe? Yo tengo fe para ser sanado. Pablo lo vio y vio que ese hombre tenía fe para ser sanado. Dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y saltó y anduvo. Entonces la gente, al ver lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses, con la semejanza de hombres, han descendido a nosotros. A Barnabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Están queriendo adorar a esos dos hombres por una cura. Y la creencia de ellos era, oye, ese es Júpiter, ese es Mercurio. Y si tú sigues el texto, tú vas a ver que ellos querían matar animales y sacrificar a ellos. Ellos frenan todo eso. Y dice, no hagan eso, versículo 15. ¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, de esas creencias, de esas cosas que no llevan a nada, os convirtiáis al Dios vivo. Pablo habla la misma cosa que Pedro, mi amado. Pablo está diciendo igual, esa unción que ustedes están viendo no es de nosotros. Eso fue la fe que hay en ese hombre para ser sanado. Por eso ele dice claro, viendo que tenía fe para ser sanado. Muchos, mi amado, piensan así, pastor o líder, ya que tú eres así, amigo de Dios ahí, cerquita de Dios, ahí, juntito de Dios, amigo de allá del hombre que está allá arriba, ore por mí ahí, vea si tú puedes solucionar mi problema. La persona tiene un problema y pide a la otra persona la conexión que tú tienes con Dios y que tú pida esa conexión ahí que tú tienes, yo no tengo, pero tú tienes, pida ahí y que solucione mi problema. Cuando Jesús veía una cosa de esa, ¿qué es lo que Jesús decía, mi amado? Yo no. La responsabilidad de creer es tuya. Y cuando Él encuentra a alguien con fe, y Dios usa un vaso, que puede ser yo, ustedes, cualquier uno, y tú oras por una persona, y pasa el milagro que sea, lo que esos hombres de Dios hacían no era un show, no era una fiesta, un seminario. Traiga la televisión de Naples, los canales de televisión, para ver las cosas increíbles que están sucediendo. Lo que ellos miraban y decían así, no mire a nosotros no somos nada. La gloria es de Dios. Si algo ha pasado, fue la fe que había en esa persona para que pudiera ser curado. ¿Es muy diferente de hoy día o no, mi amado? Es muy diferente. Entonces, bíblicamente hablando, es más una atribución a la fe de alguien que la unción que está en otra persona. Por eso Jesús miró a aquel papá y dijo así, no es solo la unción que está sobre mí. Para aquel que cree, todo es posible. ¿Y qué es lo que yo quiero decirte para que tú salgas de aquí con tu corazón creyendo en eso? Vea las oportunidades de ahora en adelante. De aquí para atrás ya pasó. Quizás tú dudaste y veía ahí con mucho miedo. De ahora para adelante, vea la manera diferente. Lo que se presente en tu futuro, entienda que usted no puede pasar a cualquier otra persona la responsabilidad de su fe. La responsabilidad de creer es tuya, no es de nadie más. ¿Me hago entender, mi amado? Hijos que están aquí, que los papás son cristianos y los hijos no les importa nada. La responsabilidad no es de padre y de madre. La responsabilidad de padre y madre es enseñar al niño en el camino que debe andar. Pero un día es la responsabilidad de uno lo que va a hacer con su fe. Si va a creer o no va a creer. Y ese día, mi amado, no hay ninguno que va a escapar. Por eso la mejor cosa que nosotros hacemos, si no tenemos fe, es salir de aquí esa noche diciendo así, Señor, ayúdame en mi fe, para que yo sea transformado. ¿Tú recibes eso, mi amado? Otra cosa que aprendemos, punto 3, necesito tener fe en la Biblia. Presta atenção, meu amado, fé em la Bíblia. Isso. Fé em la Bíblia.
Tú tienes que creer lo que está escrito aquí. Tú no puedes dudar nada de lo que está escrito aquí. Si tú tienes dudas, tú tienes que crecer. Tienes que preguntar. Tienes que decir, no entiendo, no lo vi todavía. Yo quiero ver, yo quiero entender, yo quiero saber. Nadie aqui jamás pode passar a vida inteira de não entendo, que é muito difícil, e não se esforça, e não hace nada por sua fé, queda igualito a vida inteira, dudando a mesma coisa, ou creyendo de maneira equivocada, e não queira crescer. Esse comportamento nunca é o que Jesus esperava de seus discípulos. Nunca. Entonces, yo necesito tener fe en la palabra de Dios. ¿Y por qué yo digo eso, mi amado? Porque para muchos eso es un libro de puras historitas. Es un libro antiguo, son unas historitas ahí difíciles de entender, son unas cositas ahí que no sé qué, y muchos no creen en la Biblia, la palabra de Dios, pero creen en los libritos que leen en la facultad, en la universidad, en el college, y todas esas cosas. No creen la palabra de Dios, pero creen cualquier otro filósofo. No creen la palabra de Dios, pero creen cualquier otro cientista. Tú estás colocando tu fe en aquellas cosas que tú lees y crees. Y cuando tú empiezas a dudar de la palabra de Dios, tú estás bloqueando cualquier renuevo. Entonces es necesario tener fe en la palabra de Dios. Jesús cuando se fue, Juan 17, 14, yo les he entregado tu palabra. Jesús está diciendo, yo me fui del mundo. Ustedes están ahí ahora. Tienen mi espíritu, sí tienen mi espíritu. Pero hay más. Yo les he dado mi palabra. No te pido que los quite del mundo, sino que los proteja del maligno. Ese mundo nosotros estamos en él. Él está hablando conmigo y contigo. Él está diciendo así, ustedes que están en ese mundo necesitan protección. Necesitan protección. Y la protección que yo tengo es mi palabra. Yo ya les he entregado mi palabra. Entonces entiendan, hermano, para Jesús, para Dios, la Biblia es una inversión en mi vida y en su vida. No es una pérdida de tiempo. No es un librito ahí con unos cuantos cuentos que no hace nada. Es la mayor inversión que Dios nos ha dado. Él está diciendo, yo me voy, pero les di mi palabra. Y no hay otra. Esa es mi palabra. Y mira lo que dice Lucas 18, 8b. Cuando yo venga, o cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Diga eso, cuando Jesús regrese, será que encontrará fe en Naples. Si Jesús regresar hoy, esa noche, hoy, vamos a decir a las 11:30 de la noche Jesús regresa. Lo que Él está preguntando así, ¿hay fe ahora? ¿Será que cuando el Hijo del Hombre regrese, va a haber todavía fe en la tierra? Lo que Él está diciendo así, yo ya di mi palabra, yo ya di mi espíritu, mi parte está hecha. Lo único que ahora yo quiero ver de la parte de ustedes es que cuando yo venga de vuelta, ustedes van a tener fe en ese día. O sea, mi amado, nuestra falta de fe, práctica de creer, práctica em Deus não é responsabilidade de Deus. Não é um problema que Deus deve solucionar. Ele já hizo sua parte. A falta de fé é um problema de nós outros. E a Bíblia, quando foi escrita, presta atenção, a Bíblia diz que se fueran escritas todas as coisas que Jesus ha hecho, não iba a caber em todos os livros de la terra, porque Jesus ministrava todo o tempo. Jesus ministrava hasta com uma mirada. Quando ele mira a Pedro, Pedro entende, reneguei ao Senhor Jesus. Só essa mirada foi uma prédica para Pedro. Ele está dizendo, se eu puder escrever todo o que Deus hizo e trabalhou em los corazones e se movió, não iba a caber páginas para hacerlo. Pero lo que está aqui, lo que está en la mano de ustedes, es para que ustedes crean. En otras palabras, hay una selección de milagros de intervención de Dios que fue elegida específicamente con un propósito claro, Iglesia de Naples, para que ustedes crean que Él es Dios. Y yo recojo toda esa selección de cosas hechas por Dios y digo, no creo. Es serio, mi amado. Es muy serio. Juan 14:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su, ¿qué, mi amado? Nombre.
Mira Romanos 15:4. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para nuestra qué, iglesia? A fin de que, por la paciencia y consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. 1 Corintios 10:11. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. O sea, además de los milagros que están aquí, es para que ustedes crean que Él es el Hijo de Dios. Además de eso, Él está diciendo, no es solo para animar la fe, inspirar la fe de ustedes, es para que ustedes aprendan, no historitas del pasado nomás, es para que los principios, el corazón de Dios, ustedes aprendan eso, coloquen el corazón y las advertencias, los errores que los otros hicieron, ustedes aprendan y no lo hagan. Fue por eso que fue escrito. Crea en lo que está escrito en la Biblia. ¿Me hago entender, mi amado? Es eso lo que Él está diciendo. Y la incredulidad, oh generación incrédula. La incredulidad viene por no conocer la palabra y el poder de Dios. Diga, la incredulidad viene por no conocer la palabra y el poder de Dios. Yo por muchos años en Brasil estaba en la iglesia católica y aprendí muchas cosas ahí de cánticos, de eso y de otras cosas, pero yo puedo confesar a ustedes un testimonio personal, quizás no sean todos. Yo no conocía la palabra y nunca vi el poder de Dios. Pero el día que yo conocí el poder de Dios, recibí el Espíritu Santo y entonces empecé a leer la palabra. Todas las cosas hicieron toda diferencia. Fue el Espíritu Santo de Dios que trajo vida. Y cuando yo abrí ese libro, que para muchos era aburrido, para mí entonces pasó a ser vida, pasó a ser pan caliente, pasó a ser luz para mis caminos. Amén, mi amado. Entonces es más que una clase. Es una cuestión de conocer el poder de Dios, tener una experiencia con Dios, y ese libro se va a transformar en vida. Entonces no es conocer solamente las historitas, o saber los versículos, o salir de aquí con una prédica más. No es eso, mi amado. Los fariseos sabían todas las historitas. Los fariseos sabían y conocían muchas cosas, pero no tenían entendimiento. Escribían, veían y no sabían lo que estaban escribiendo. Tenía el Mesías delante de ellos y ni sabía que Jesús era el Mesías. Tantas cosas sucedían y ellos no veían. Y Jesús les explicaba, eso habla de mí, las escrituras de punta a punta dan testimonio de mí, yo soy todo eso, aquí se ha cumplido. Y esa gente no creía, esa gente no veía. Entonces no era clase, no era solo, yo aprendí la clasita de que Noé y que Ló y que David y Goliat. No es eso, mi hermano. Que está por detrás de esas historias que el Espíritu Santo eligió para que estuviese escrito y para que yo aprenda. Y Él dice, si tú no entiendes el principio, el maligno viene y roba. Roba la palabra que fue sembrada si yo no entiendo lo que la palabra quiere decir. Yo necesito querer entender la Biblia. Amén, mi amado. Entender. Yo me recuerdo un café de hombres, muchos años atrás, nosotros hacíamos el café de hombres en una casa, en las casas, porque yo veía de Miami y venía para Naples y no tenía, no sé ni qué teníamos todavía, pero venimos para el café de hombres. Y había un café que fue en casa de Juan Jesús, muchos años atrás. Y me recuerdo, estábamos sentados en la casita de Juan Jesús y vino un señor que fue invitado. Y la primera cosa que ese señor sentó ahí, no sé de dónde era, pero él se sentó y dijo así, mira, yo quiero solo decir una cosa. No sé si Juan se recuerda, yo me recuerdo. Antes de empezar, yo quiero solo decir una cosita. Yo digo, ok, diga. En mi cabeza, una vez salvo, salvo para siempre. No importa lo que yo haga, no importa lo que yo viva, una vez que estoy salvo, acepté Jesús allá en el pasado, olvídate, una vez salvo, salvo para siempre. En otra palabra, he dicho, sigue con tu estudio, sigue con tu clase. Si tú vienes con cualquier otra cosita diferente de eso que yo creo, olvídate, yo no quiero saber. Es un entendimiento limitado de la palabra de Dios. Conoce, pero no tiene entendimiento. Porque la Biblia es un completo, es la totalidad de las escrituras que trae la revelación de Dios. Y la escritura no enseña eso, la escritura dice otra cosa. La escritura dice, una vez salvo, mi amado, haga de todo para asegurar tu salvación. Ahí está el pecado, allá es lejos del pecado. Chao pecado, voy a vivir lejos del pecado.
Não é vivir na orilla del precipicio dizendo, quanto eu posso caminhar aqui, pastor, e não vou para o inferno. Meu amado, camina aqui para não ir para o inferno. E o que ele me estava dizendo basicamente é assim, não me importa se estou na orilla, para mim dá lo mismo, se tu queres predicar, se queres ensinar, não quero saber. Isso é conhecimento, pero sim entendimento. Nós necessitamos entender toda a Escritura. Não é a parte que me gusta, a parte que não me gusta, essa parte eu não quero, essa parte eu creio assim porque minha abuelita ensinou, pero não está na Bíblia, pero ela me ensinou, eu quero mesclar todo. Não sirve, meu amado. É o que está escrito, é creer 100% na palavra de Deus. Lo que está dentro de ella, bendição. Lo que está fora de ella, e estão añadiendo, em português, acrescentando, não sirve para nada. Mira o que diz 2 Timoteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por quem, meu amado? E útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o servo de Deus esteja inteiramente capacitado para quê, meu amado? Toda buena obra. ¿Tu crees nisso? Ele está dizendo, toda a Escritura, de la primeira página hasta a última, é inspirada por Deus. Qualquer livro que tu compres, que a muitos les gustan leer muitos livros, que bueno, pero o mais importante é esse, meu amado. Me preocupa muitos cristianos que leem uma pila de livros e não abrem esse livro. Eu prefiro que tu abra esse livro 1 milhão de vezes e outro uma vez ao ano, de que abrir 1 milhão de outros livros e esse livro muito pouco. Porque, que é o que eu te quero dizer? Qualquer livro que tu compre, outro dia eu compramos aí um livro do pastor Júnior, e tu sales aí até com a firma e com a fotografia, e eu vou a ler esse livro. Quando eu empiezo a ler esse livro, o autor não está comigo. Eu leio esse livro em qualquer lugar e o autor não está comigo. Se tu compraste um livro de qualquer autor que te gusta, tu estás leyendo, pero o autor não está contigo. Esse livro, o autor está contigo. ¿Quanto tempo, meu amado? Todo o tempo. O autor está a tu lado todo o tempo. Esse livro tu lê. E esse livro lê tu vida. Esse livro tu empieza a leerlo e diz, wow, está falando sobre mim. E ele é vida, é água para sua vida e para minha vida. Tu crees nisso, meu amado? Alaba, Senhor, glória a Deus por isso. Aleluia, meu amado. A Bíblia é o único livro que você vai ler, meu amado. E ele disse assim, dichoso el que lê esse livro. Feliz é que escucha esse livro. Bem-aventurado é que ele medita nesse livro de dia e de noite. Esse que faz isso será plantado como um árvore que dá fruto o ano inteiro. Esse vai ser uma bendição. Tu podes ler muitos livros, meu amado. Solamente esse é 100% inspirado por Deus de punta a punta. Esse é o único livro, meu amado, que é 100% inspirado por Deus. Os outros são enseñanças, os outros são prédicas, os outros são revelações, pero esse livro é de punta a punta lo que Deus ha inspirado. 63 livros, 40 autores diferentes escreveram, meu amado, entre 1500 e 1600 anos de história. E todo se conecta. Homens que viviam em diferentes épocas, diferentes estilos de vida, diferentes lugares do mundo, diferentes línguas, diferentes culturas, diferentes profissões. E a Bíblia nunca, jamás se contradiz e não tem nenhum erro. Me diga quem é capaz, que ser humano é capaz de fazer isso. E como nós outros não creemos, meu amado. Como há gente que diz que esse livrito não é assim. Entenda as coisas. Habla de coisas que não entende. Habla de coisas que não tem entendimento nenhum. Jamás se contradiz de punta a punta. Em 1500, 1600 anos, pessoas que nunca se vieram e todos hablavam a mesma coisa. Um livro harmônico. Um livro que se completa, um livro que se explica a ele mesmo. A mensagem de toda a palavra de Deus é a mesma. É guiada por el Espírito Santo de Deus, que inspirou cada autor, meu amado, para transmitir a ti e a mim, e está em sua mão. E está em la tableta. E se tu não te gusta ler, le dá play en el auto e alguém te vai ler a Bíblia para ti em la aplicação. E nós outros estamos aí chorando, não tenho fé. La excusa, toda excusa
é solamente a vontade de não fazer. Cada excusa que tu das, por detrás da excusa é assim, eu não lo quero fazer, essa é a verdade. E Deus sabe. Deus sabe todo. Nada pode ser escondido de Deus. Quando tu estudas a palavra de Deus, estuda a tipologia, que é o modelo de Cristo no Antigo Testamento. Assim como Moisés levantou a serpiente no deserto. O que isso quer dizer, Deus? Assim importa que o Hijo del Hombre também seja levantado. Moisés hacía uma coisa que Deus, anos depois, estava conectando com uma palavra profética, meu amado. Essa gente nem lo sabia. Só hacía algo que Deus estava por detrás, inspirando todo o que sucedia. E anos depois, Deus traía a revelação. Quem é capaz de fazer isso, meu amado? Ninguno desses homens tinha noção da revelação que estava escrevendo. Porque a inspiração venia de Deus, nem eu sabia. Daniel, quando escrevia o Apocalipse, o fim do mundo, não tinha noção do que está escrevendo. Juan, allá naquela isla, não tinha noção. E todo isso está em tus manos, está em minhas manos, meu amado. Todo isso está na mão de nós outros. Coisas que para eles eram sombras, que Deus dijo, essas são sombras de lo que todavía vai suceder, todo inspirado por Deus. Jesus, quando vem, Jesus é Deus. Jesus não sale de las Escrituras. Ele valora o que estava escrito. A coisa que Jesus mais dizia assim, está escrito, está escrito, está escrito. Eu não vou sair de isso, eu não vou sair de isso. Quem somos nós outros para ir demais das Escrituras, meu amado? Quem somos nós outros para añadir, quitar, crer em outra coisa? Quem somos nós outros? O Hijo de Deus não lo hizo. Ele creyó em lo que estava e ele validou todo o que estava escrito, meu amado. Tu pode dizer, não, pastor, essa historita aí de Adão e Eva, eu não creio muito. Jesus dijo, assim como foi com Adão e Eva. Deus criou um homem e uma mulher. Los unió e los dos serão uma sola carne. Como foi no princípio. Allá no Novo Testamento diz, aqui é. Jesus estava validando a história de Adão e Eva. Não, essa historita aí, como se chama esse que ela comeu o pez? Me olvidou. Jonás. Eu disse, não, pastor, isso é película. Isso é demasiado. Jesus no Novo Testamento se levanta e diz, essa geração pide uma señal. E não vai haver nenhuma outra señal que não seja a señal de Jonás, que passou 3 dias adentro do ventre de pez. Importa que o Hijo del Hombre passe 3 dias em el ventre de la terra, pero depois ressuscitará. Essa história que vocês creem que são cuento, não é cuento. Eu estou validando. Não é. Não, essa historita que o mundo se inundou, e os animais na arca. Jesus no Novo Testamento disse assim, assim como foi nos dias de Noé, vai ser exatamente quando eu regrese. Vamos crer ou não vamos crer, meu amado? São cuentos, são historitas. E Jesus valida Abraão, Moisés, Davi, Salomão, Elias, Eliseu, Daniel e seus amigos. Todo o Antigo Testamento, Jesus está dizendo, assim sucedeu. E assim é passado. De capa a capa, meu amado, de punta a punta, ela não passará. Cielos e terra passarão, pero lo que está escrito vai cumprir-se para sempre. E ela tem poder e tem autoridade. Tu crees nisso, meu amado? O diabo, quando Jesus abriu as escrituras e falava a palavra, o diabo temblava. O diabo não podia. O diabo sabia que essa palavra tem autoridade. Está escrito, pero também está escrito. Está escrito, pero também está escrito. Tu tens que saber a palavra de memória, meu amado. Ela é arma de vitória. Se o diabo reconhece a autoridade da palavra e se foi, tu crees que isso ha cambiado, meu amado? Ela é a autoridade de Deus. Aqui está escrito em los fines de los tiempos. Nada vai sair diferente de lo que está escrito. O mundo espiritual inteiro, o regresso de Jesus, los ángeles, todo mundo espera lo que está escrito. E quem somos nós outros para dizer, não creio? Então, meu amado, se nós queremos renuevo, nós temos que crer de punta a punta lo que está escrito. Tu recebes isso, meu amado? E levar em sério. Sem fé, nós não podemos ver a Deus. E é com essa palavra que tu vas vencer tus debilidades. É com essa palavra que tu vas a vencer prostituição em la vida, pornografia em la vida, idolatria. Idólatras se transformam em verdadeiros adoradores de Deus por lo que está escrito nessa palavra. Tu crees nisso, meu amado? Eu fui um idólatra por muitos anos, pero conhecer a verdade nos hace livres. E a verdade está escrita nesse livro e eu creio. E quando eu leía, eu veía e dizia, eu estou fazendo isso. E
isso está mal, eu tenho que cambiar. E essa palavra vai transformando nosso coração. Amém, meu amado? Tu tens que crer em la palavra de Deus. E para terminar, ponto 4. Temos que pedir o que muita gente na Bíblia pedia. Escreva, Senhor, ajuda-me em minha pouca fé. Aquele homem gritou, quando Jesus disse, se eu puedo, todo é possível para aquele que crê. Essa foi a resposta de Jesus. E esse homem imediatamente disse assim, sim creo, Marcos 9:24, exclamou de imediato ao padre do muchacho, ajuda-me em minha pouca fé. Que é o que ele está dizendo? Eu creio, pero ajuda-me em minha pouca fé. Eu creio, ajuda-me em minha pouca fé. Imagina que temos um vaso aqui com água. Isso aqui, imagina que isso é com água. E está na mitad. Então, quando Jesus disse, ¿tú crees? Ele mirou a primeira mitad com água e disse, eu creio. Tenho, na mitad por lo menos de fé, eu tenho. Depois que ele viu de que o milagre era algo grande que tinha que fazer, ele mirou a outra mitad que estava vazia e disse, amém, Senhor, eu creio, pero ajuda-me em minha pouca fé. E Jesus lo rechazou por isso ou não? Jesus lo repreendeu por isso ou não? Então, que é o que eu aprendo com isso, meu irmão? É que se nós usamos a fé que nós já temos, podemos ver a Deus ajudar-nos em la fé que nós não temos. Se tu vai e sigue, pero não dudas, a pouca fé que eu tenho, eu vou a ver Deus entrar na história e ajudar-me a levantar minha fé. Foi o que Deus hizo com esse muchacho. Quando Pedro começou a caminhar com fé sobre águas e perdeu a visão, a princípio é como ele disse assim, venga Pedro, e Pedro disse, perfeito, a quantidade de água está por la mitad, vou. Pero depois, na mitad do caminho, viu que faltava. E começou a hundir-se. Quando hunde, clama a Jesus, e Jesus hace que lo levanta. Deus le gusta isso. Aunque a fé não seja tão forte todavia, pero com o pouco de fé que eu tenho, eu não me freno, eu creio em Deus, eu avanço, e eu digo, Senhor, ajude-me fé, eu quero mais fé. Amém, meu amado? Tu recebes isso? Não escute vozes contrárias. Tu tens que crer solamente na palavra de Deus. Que é o que eu vejo aqui no exemplo de um homem de uma sinagoga, para terminar. Havia um homem que se chamava Jairo, e ele tinha uma hija, e essa hija se estava morrendo. E ele mandou buscar Jesus, e Jesus agora vai para a casa dele para sanar a hija de Jairo. E na mitad do caminho, outra mulher se atravessa, e era a mulher de flujo de sangue por 12 anos. E Jesus agora sente um toque em suas vestiduras, e ele diz, de mim saiu o poder. E a gente diz, olvídate, quem te ha tocado? Não, de mim saiu o poder, algo sucedido. E essa mulher tuvo fé de venir, tocar nas vestiduras do Senhor, e a Bíblia diz que imediatamente ela foi sanada. Pero por que houve esse tempo perdido? Vêm os mensageiros de mala notícia e dizem assim, oye, Jairo, olvídate, não moleste mais o maestro, morreu já. E tu tinha fé, tu tinha um pouquinho de fé. E vem outro e trata de acabar com a fé. Pero Jesus está a tu lado, Jesus está a mi lado. E mira o que sucede em Marcos 5:35. Mientras ele aún hablava, um mensageiro aí, Jesus hablava com essa senhora, vino um mensageiro, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más el maestro? Pero Jesús, sin hacer caso a esta palabra que se decía, dijo al principal de la sinagoga, ¿no qué, mi amado? Temas, solo cree. Mira lo que Jesús dijo, mi amado. Dijo assim, eu estou no controle de todo. Te estão trayendo essa quantidade para acabar com tu fé? Aqui está dizendo, sem fazer caso. Jesus disse assim, tranquilo, eu estou contigo, eu já dei uma palavra. Solo creia. O sea, não deixa perder esse pouquinho de fé. E quem sigue lendo a Bíblia sabe que Jesus foi. E isso é um milagre. Ressuscitou, porque a gente dijo, está muerta, e Jesus ressuscita essa muchacha. Amém, meu amado? Lucas 17:5 le dijeron los apóstoles que andaban con el Señor, aumenta-nos, ¿qué, mi amado? La fe. El perdón, mi amado, la sanación,
los diezmos, todo es por la fe. E todos nós aqui necessitamos, meu amado, ser dilatados nessa área. Quando uno vai a um oculista para hacer os espejuelos, não sei como chama isso, é oculista. Se dilata as pupilas. Nós necessitamos dilatar as pupilas de nossa fé, ver mais lejos de nossa lógica, ver mais lejos de nossas matemáticas e pedir, Senhor, se sou muito lógico, se estou muito nesse mundito, tu tens que sair dessa noite e dizer, Senhor, ajuda-me em minha fé. Apóstolos lo pediram, homens e mulheres lo pediram. Tu recebes isso, meu amado?